Fala galera, nessa videoaula aqui eu estarei resolvendo a questão de número 6 do vestibular do ITA de 2022, tá? Aí o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que foi aplicado no ano de 2021 para entrar no ano de 2022, e essa é a questão 6 da primeira fase dessa prova, tá ok? Outra informação importante é que lá no meu site eu sempre disponibilizo essas provas e os gabaritos dessas provas para vocês. Então, caso vocês queiram baixar esses arquivos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Vocês entrando lá, vocês conseguem encontrar facilmente, beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui nesse problema que vai tratar ali da nossa equação da continuidade, tá? Ou seja, fluidos, né? No caso aqui, um fluido percorrendo tubulações. Olha só, um fluido de densidade ρ, vou sublinhando as informações, um fluido de densidade ρ, incompressível e homogêneo, ou seja, considerado aqui um fluido ideal, move-se por um tubo horizontal com duas seções transversais de áreas A1 e A2, sendo que o problema fala que A2 é igual a K vezes A1, em que K é uma constante real positiva menor do que 1, tá ok? Então aqui, ó, uma informação importante a ser interpretada, né? A gente tem que K está dentro desse intervalo aqui, entre 0 e 1, né? Uma constante real positiva que está entre 0 e 1, tá ok? Ou seja, se K respeita esse intervalo, então qual é a conclusão que a gente tem que tirar aqui? A gente tem que tirar a conclusão de cara que A1, a área da tubulação 1, vai ser maior do que a área da tubulação 2, tá ok? Bom, um elemento de volume de fluido, ou seja, uma lâmina de fluido, entra no tubo com velocidade V1. Então, V1 é a velocidade da lâmina de fluido no tubo 1, na região onde a seção transversal de área é A1, e sai através da extremidade, né, da outra extremidade. O estreitamento do tubo acontece em um curto intervalo de comprimento muito menor do que o seu comprimento total. Beleza? Bom, assinale a alternativa que contém a diferença de pressão, tá? Essa diferença de pressão do fluido entre os pontos de entrada e saída do tubo, eu vou chamar de ΔP, tá? Então, o problema é que a gente calcule aquilo que aqui eu estou chamando de ΔP, diferença de pressão, tá? Então, vamos lá. Vou fazer aqui um esqueminha, vou fazer um desenhozinho rapidinho, né? Um desenho aqui minimamente bem feito, tá? Deixa eu puxar para cá. Bom, o que nós temos aqui, na verdade, né? Nós temos aqui um tubo, uma tubulação. Deixa eu botar aqui uma caneta mais espessa. Eu tenho aqui uma tubulação. Essa tubulação, né, ela vai ser estreitada, né? Não sei nem se essa palavra existe, mas ela vai ter aqui um estreitamento, que eu estou fazendo aqui dessa forma, tá? Bom, e aqui a tubulação 2, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou pensar no seguinte, aqui, nessa tubulação 1, essa tubulação ela tem as seguintes características, né? Ela tem área A1, tá? Área A1, ela tem uma pressão P1, tá? Por enquanto, é isso que importa, né? A1 e P1, e aqui eu vou ter um elemento de fluido, né? Lembrando que esse fluido, né, vou considerar aqui como sendo água ou qualquer outro fluido que tem essa característica de ser incompressível. Vou considerar aqui, ó, V1, né? Esse fluido passa por essa primeira tubulação com velocidade V1, tá? E aqui esse fluido vai sofrer um estreitamento, tá? Aqui, tá ok? Passando para um segundo tubo que tem as seguintes características, né? Área A2, né? E no caso aqui pressão P2, tá? E aqui, óbvio, nós teremos aqui uma velocidade do fluido, tá? Nessa tubulação 2, ok? Então aqui velocidade V2. Bom, outra coisa que o problema falou, né?
na verdade, essa área 1 é a área também dessa lâmina de fluido, né, que vai passar aqui a área 1. Esse fluido vai ter uma área 1, né, essa lâmina de fluido, esse elemento de volume vai ter área 1, e aqui, né, área 2 no tubo 2, tá? A2. Bom, algumas observações, só para a gente compreender, fazer uma análise física melhor aqui desse problema. Algumas observações é a seguinte, percebam o que ele falou aqui no final, né? O estreitamento do tubo acontece em um curto intervalo de comprimento, tá? Então o que ele está falando? Ele está falando que esse pedacinho aqui, ó, é aqui onde nós temos o estreitamento do tubo, tá? Esse pedacinho que o problema falou, que eu vou chamar aqui de Y, tá? Ele está dizendo que Y é muito menor do que o tamanho total do tubo, tá? Muito menor do que o tamanho total desse tubo. Só para a gente não deixar aqui informações soltas, tá? Então vou chamar esse tamanho total aqui de L, tá? O que ele está falando? Ele está falando nada mais, nada menos que Y é muito menor do que L, tá ok? Bom, beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a minha equação da continuidade para ver o que a gente consegue fazer, né? Então, o que a equação da continuidade vai nos dizer? Vai nos dizer o seguinte, que a pressão no tubo 1 mais ρ, que no caso, quem é ρ, é a densidade do fluido, vezes G vezes H1 mais a velocidade do fluido. A velocidade do fluido, né? No caso, densidade, ρ, densidade do fluido, vezes a velocidade do fluido no tubo 1 ao quadrado sobre 2. Isso tem que ser igual a mesma coisa para o tubo 2, tá? Então vai ser P2 mais ρ vezes G vezes H2. Já eu vou dizer quem é H1, quem é H2, tá? Mais a densidade do fluido, no caso, ρ vezes V2 ao quadrado dividido por 2. Tá ok? Bom, quem é H1, quem é H2? Outra coisa a ser observada aqui é que a gente está fazendo uma análise, né? Deixa eu criar aqui uma reta tracejada. A gente está fazendo uma análise em relação à mesma altura, né? Então percebam, vou pegar essa seção aqui, ó. A gente está analisando o fluido a uma mesma altura, tá? Então percebam, vou botar essa linha tracejada de azul para representar o fluido, tá? E aqui, ó, de vermelho, vou traçar a área. A área não, né? A nossa altura H1, tá? H1 que é a altura desse eixo aqui azul em relação a esse nível aqui, tá? Então aqui H1 e aqui a gente vai continuar, ó. E o H2 vai ser a mesma coisa que o H1, tá? A gente está analisando aqui a mesma altura, tá ok? Aqui está o H2, beleza? Então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Encontrar a diferença de pressão ΔP, né? Então, diferença de pressão ΔP, o que eu posso fazer? Eu vou pegar esse P2, colocar para o lado direito da equação, né, mudando de sinal, e toda essa galera aqui colocar, né, o P2 para o lado esquerdo da equação mudando de sinal, e toda essa galera aqui para o lado direito da equação mudando de sinal. Então, do lado esquerdo eu vou ter P1, né? Vou botar uma seta aqui. Bom, P1 menos P2 vai ser ρGH2, ρ vezes G vezes H2, tá? Menos ρGH1, ρ vezes G menos
ρ vezes g vezes h1 mais ρv2 ao quadrado sobre 2, ρ vezes v2 ao quadrado sobre 2, tá? Menos ρv1, ρ vezes v1 ao quadrado sobre 2, tá? E aí, ó, lembrem-se, H1 é igual a H2. Se H1 é igual a H2, a gente está analisando a mesma altura, então ρgH2 é igual a ρgH1 e, por consequência, ρgH2 menos ρgH1 é zero, tá? Então, isso aqui some, né? Bom, do lado esquerdo, a gente tem o nosso ΔP, né? Diferença de pressão que a gente está querendo calcular. A variação de pressão, ΔP, vai ser ρ sobre 2. Vou botar o ρ sobre 2 em evidência, não se percam aí, tá? Vezes V2 ao quadrado, V2 ao quadrado, menos V1 ao quadrado. Tá ok? Bom, só para deixar claro aqui no nosso desenho, né, quem é ρ? ρ é a densidade desse fluido, tá? Então, a gente vai ter ρ para a densidade do fluido aqui, no tubo 1, né? E ρ para a densidade do fluido aqui também no tubo 2, tá ok? E olha só, eu estou quase chegando lá, né? O que eu preciso agora? Eu preciso encontrar uma expressão que caracteriza essas velocidades, né? Percebam que as nossas respostas, a não ser a letra A, as nossas respostas estão em função de V1, tá? V1, até porque V1 é um parâmetro dado pelo problema, não existe V2, tá? ρ é um parâmetro dado pelo problema, que é a densidade do fluido, V2 eu que criei, tá? E V1 aqui, no caso, é um parâmetro dado pelo problema. Então, eu tenho que encontrar uma expressão para V2, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa relação aqui, ó. A1, cadê? A1, área 1, vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Ok? Bom, o que eu vou fazer? Vou isolar V2 aqui, né? Vou isolar V2. Então, V2 vai ser igual a 1 V1 sobre A2. A1 vezes V1 sobre A2. Mas quem é A2? A2, o problema falou, cadê? É K vezes A1, né? Então, aqui, ó, aqui é A1 V1, tá? Então, como A2 é K vezes A1, eu vou substituir, tá? Então, vai ficar A1 vezes V1 sobre K vezes A1, tá? Vou simplificar o A1, ou seja, o que a gente vai tirar como conclusão? Que V2 é igual a V1 sobre K. Ok? V1 sobre K. Bom, vamos agora substituir esse V2 na nossa expressão ali em cima, tá? Então, a gente encontrou essa expressão para V2. Eu vou pegar ela e vou substituir aqui em cima. Beleza? Bom, então, ΔP, como é que vai ficar aqui o nosso ΔP? Ó, ΔP vai ser ρ sobre 2 vezes V2, no caso aqui, ó, V2 é V1 sobre K. Então, vai ficar V1 ao quadrado sobre K ao quadrado mais não, né? Menos V1 ao quadrado. Tá? Então, bom, e ali percebam que naquela expressão aqui dentro do parênteses, eu tenho V1 ao quadrado, né, que a gente pode colocar em evidência, né? Então, nós teremos o seguinte, ρ sobre 2, ρ vezes V1 ao quadrado sobre 2,
vezes, abre parênteses. Bom, como é que vai ficar isso aqui? 1 sobre k ao quadrado, 1 sobre k ao quadrado, menos 1. E aqui dentro eu vou tirar o MMC, né? Para ficar aí uma expressão um pouco mais simples, né? Da melhor maneira possível. Então a gente vai ter o que para a nossa variação de pressão, para a nossa mudança, né, de pressão? Vai ter o nosso ΔP, vai ser ρ vezes V1 ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos k ao quadrado, 1 menos k ao quadrado sobre k ao quadrado. Bom, vamos ver se tem essa alternativa aí. 1 menos k ao quadrado sobre k ao quadrado. Tá, letra C. Tá? Letra C aqui vai ser a resposta do nosso problema, né? Percebam, ρV1 quadrado sobre 2, 1 menos k quadrado sobre k ao quadrado. E aí perceba que a gente achou essa variação de pressão, né? P1 menos P2. Tá? P1 menos P2. Em função de parâmetros dados pelo sistema, né? Ou seja, ρ, V1 e K. Bom, pessoal, e fica aí mais uma resolução para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução, espero que vocês tenham compreendido. A gente se vê na próxima, certamente. Valeu!